Então, peraí. Então tá. Quando a gente falou sobre isso antes, né, tanto quando eu falei pra você, quando eu falei pra você, que talvez o que fizesse sentido era tipo ser uma conversa real sobre a origem disso tudo aqui, né? Então, tipo, de onde você veio, toda a história, né? Desde você mesmo como músico, enfim, na verdade, a história do jeito que você quiser contar, a história do jeito que você quiser contar, e depois a história do estúdio e a filosofia por trás do estúdio, o que vocês querem como pessoa, saca? Tipo, né? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz e tudo mais, pra deixar isso claro. É meio que tipo assim, o que é isso aqui, quem são as pessoas, o que é. Eu acho que a história da gente a gente pode meio que simplificar, sim, né? sim, virar uma parada muito tipo solo falando do cara. O que você eu acho acha... que tinha que chegar meio que onde está hoje, né? Qual tipo, o objetivo do estúdio, essas coisas, meio que ser bem rápido na história. Na história de cada um, você disse. Na história de cada um e na história do estúdio mesmo. Acho que tem Sim. chegar no Rubber Tracks e acho que o Rubber Tracks foi meio que mudou assim. Mudou não, mas que deu a gente viu um monte de coisa. Estabilizou uma coisa ali, né? Então deixa eu perguntar uma coisa então pra vocês. Então, peraí. Vamos fazer uma introdução? Isso aí já vale. Essa introdução pra mim tem mas porque eu acho que tem que... Como é o primeiro, eu tinha que explicar. Que a gente tem... Olha pra câmera que tá acesa. Aquela câmera. As duas são câmeras. Bem-vindos. Esse aqui é um piloto de um programa que a gente vai começar a fazer aqui no Family Mob, certo? É um podcast. A ideia é que a gente troque ideias sobre gravação, sobre experiência musical e sobre crescimento musical. E essa é a primeira tentativa nossa de uma conversa. Estamos aqui eu, o Jean e o Hugo e o Tatá. E eu acho que esse primeiro é meio que posicionar para tentar explicar onde a gente quer chegar com esse podcast. Então acho que a gente vai explicar um pouco da história do estúdio, um pouco de como o jeito do Family Mob trabalhar chegou até aqui e por que a gente acha importante ter um podcast e essa troca de ideia entre as pessoas. Então acho que é meio que isso. Então esse programa, esse primeiro episódio, vamos dizer assim, é um piloto para localizar e explicar por que a gente está começando um podcast no estúdio. Certo? Em tempo real. Muito boa. Em tempo real. Em tempo real. Ok. Eu acho legal essa ideia de começar cada um falando um pouquinho de cada um e a gente falar de onde que as coisas foram entrelaçar e tudo mais até virar o estúdio. Até para quem não sabe entender como que é que a parada foi acontecendo, né? Eu vou falar um pouquinho de mim assim brevemente, mas assim, eu sou músico, e me coloco como compositor, às vezes, como produtor também. Mas eu sou músico, eu comecei tocando bateria e guitarra meio ao mesmo tempo, assim, quando moleque. E era meio naquela de, tipo, olhando os vídeos na televisão, os VHS que eu tinha do Van Halen, do Yes, as coisas da minha mãe, do meu velho, e ficava meio tentando tocar junto. Meus pais sempre tiveram, de alguma forma, um envolvimento assim, com música, né? Meu pai, ele é psicólogo, mas é músico até hoje também. Minha mãe sempre acompanhava, ia nos shows, era meio da galera. A galera é todo mundo hippie, né? Para resumir, minha família é uma família de hippie. E minha mãe ficava indo nos shows, a galera tinha... Meu pai tinha uma banda com meu tio e tudo mais, meu tio toca batera. Muito da minha influência de batera veio de eu assistir ele tocando e vontade de fazer as coisas que ele fazia e né, ficar ali meio quase que no berço, praticamente ali assistindo os ensaios de tabela e tudo mais. Mas passando meio pra frente assim, eu morei em Uberlândia minha infância toda assim. Tive os meus primeiros contatos assim com banda, assim, né? Com amigos e tudo mais para tentar fazer um som. Isso aconteceu em Uberlândia, eu era bem novo. Antes, na verdade, de começar a tocar em banda, assim, esse negócio de tocar com discos, eu lembro de... minha mãe trouxe um dia de um show que ela foi, ela trouxe um prato, ela foi num show do Lobão. Uau! E aí, por algum motivo, ele quebrou um prato no show, assim, deu um crash para ela, um crash quebrado. E aí, esse prato virou meio que o chimbal que eu usava. E aí eu usava um tamboretezinho da minha avó, que tinha um couro, que era a minha caixa,
e uma caixa de papelão com um pedal de bumbo que meu tio tinha me dado, esse tio batera, irmão do meu pai. Isso era o meu bumbo cachimbal, sacou? Então, assim, eu construí toda a minha noção de groove, assim, do começo, desse lugar, assim. Então, tipo, eu ficava escutando... Era seu passatempo, assim. cara, eu ficava escutando os discos do Van Halen, enquanto a molecada ia jogar futebol na rua, eu ia tocar os negócios, ficava tocando junto. E é interessante, porque, assim, fazendo uma relação com hoje, a relação que eu tenho com o som, com tirar som e a preocupação que eu tenho de dinâmica e de groove, o lugar do groove e tudo mais, eu linko muito a essa época, assim, sabe? De eu estar meio que tentando arrancar som de uma coisa que não tinha som, né? Tipo assim, eu tava tentando fazer um prato quebrado soar como algo que fosse de condução, né? Que era ou um prato de condução meio chimbal, um tamborete de couro, fazer ele ter um rinchote bonito pra ficar legal de caixa e um pedal de bumbo numa caixa de papelão. Então, tipo assim, eu fui meio que me virando. E é engraçado que as coisas foram meio acontecendo, aí eu fui tocar nas minhas primeiras bandas e tal, e chegou um momento que eu comecei a curtir muito, eu comecei a entrar mais pra coisas mais pesadas, pra metal, e assim, escutava de tudo, assim, mas comecei a curtir muitas coisas do Metallica, muitas coisas do Sepultura, muitas coisas do Slayer, e esse momento eu comecei a ver que todo mundo meio que usava 2 bumbos, e aí eu só tinha, e nessa época eu já tinha comprado minha primeira bateria, que eu comprei, eu fiz umas peças de teatro, ganhei uma grana, isso eu tinha, sei lá, meus 10 anos de idade. Comprei minha primeira bateria e eu tocava era uma batera bumbo, caixa, já um chimbal mesmo, 2 tontões e um surdo. E aí chegou nesse momento que eu tinha que desenvolver algum jeito para conseguir tocar com os 2 bumbos para desembolar aquilo ali. E aí eu lembro que eu consegui outro pedal, não sei se eu não lembro agora, eu acho que eu não comprei, não, eu consegui de alguém emprestado, não sei. E aí eu botava os 2 pedal no mesmo bumbo, sacou? E ficava todo descoordenado tentando. Mas é muito interessante, porque assim, a briga que eu tive que ter para fazer isso funcionar construiu muito da minha. Sabe? Cara, uma determinação fodida para fazer a parada acontecer. E eu escutava no som, no disco, e falava, cara, ainda não é isso. O que eu tenho que fazer? E eu fui fazendo os ajustes organicamente, né? Até conseguir, de fato, chegar no já momento. Já tinha uma mente que fica buscando tinha coisas. Tinha uma direção já que eu estava buscando, assim, de som, de subdivisão e tudo mais. Passando para frente, eu mudei para Belo Horizonte. Isso eu já tinha meus bons 13 para 14 anos. Em Belo Horizonte que minha vida de música foi meio que começar a ficar mais séria, assim. Então eu comecei uma banda com os primos, que ainda era meio no metal, assim. Que eu tocava bateria e guitarra. Engraçado, que tipo, pensei que agora a mesma parada que acontece no Eagle Kill Talent de troca de guitarra pra bateria, já meio que acontecia nessa época, assim, que meu outro primo tocava bateria, então a gente fazia umas músicas que a gente trocava. Mas enfim, e aí sempre tocando guitarra e bateria até chegar em BH teve um momento que eu resolvi levar mais a sério no sentido de tipo procurar alguém com instrução para poder ter uma formação. De fato, uma formação e procurar tocar e entender mais. Isso tudo foi pontuado por também acompanhado a isso, tinha profissional também, né? Você fazia bailes, já fazia... Ainda não. Nesse momento, nessa transição, isso eu tava chegando ali, eu tava com os meus 15. Com os meus 15 eu comecei... De 15 para 16 eu comecei a procurar esse professor. E aí eu fui estudar pela primeira vez com o Mário Castelo, um grande batera, gravou um monte de coisa com a galera do Clube da Esquina, um cara de BH, faleceu já, mas foi um grande batera de BH. E ele foi o primeiro cara que eu tive contato com áudio. O cara foi me mostrar os rudimentos, foi mostrar as coisas assim. Era muito engraçado que assim, ele não tinha também uma formação muito acadêmica assim. Então a informação que ele tinha era dele ter desembolado ele por ele e com videoaula e com coisa que chegava que antigamente, né, antigamente, né? Nessa época ainda, obviamente, não existia internet, então, assim, a informação não chegava na gente tão facilmente, assim, né? Então, assim... Você tinha que querer muito ir atrás, né? Tinha que querer muito, cara. E é interessante demais isso aqui. Eu acho que até corrobora com várias das coisas que a gente tem para falar em relação até ao estúdio, o nosso método de tratar as pessoas e a gravação e tal. Mas esse lance de você ter que meio que ser obrigado a gastar um tempo com o negócio para conseguir tirar tudo que você tem dele, porque é o único negócio que você tem, é muito doido, porque ele te faz, de fato, entrar muito de cabeça na parada. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer qualquer videoaula que aparecia ali, seja do Dennis Chambers, do Dave Weckl, os caras que tinham na época o Vini, que aparecia... Que tinha os VHS que os VHS, ou era, sei lá,
um livro que pintou do Buddy Rich ou do Gene Krupa, que eram os primeiros livros de batera, assim, que tinha os rudimentos e tal. Cara, era um livro. Depois outro, assim. Então, você meio que comia o livro, né? Tipo, você, cara, eu quero saber tudo que tem nessa parada aqui. Então, você jogava muito duro. Eu lembro de... O próprio Mário vinha desse lugar também. O Mário vinha desse lugar também. Então, enfim, fui construindo a história e comecei a estudar um pouco mais sério. Digo sério, eu não sei se eu queria usar sério, porque eu não queria que depreciasse o outro lado. Não que eu não fazendo aquilo não fosse... Sempre foi sério pra mim. Eu tô profissional, talvez. Tô dizendo mais acho que é mais acadêmico, na verdade. É mais indo pro mundo acadêmico do que qualquer outra coisa, né? Porque... Também, de certa forma, você pode ser profissional sem ser formado academicamente. Então, por isso que eu tô meio que tentando deixar bem claro para não misturar as coisas. Então, aí, nesse momento, logo depois que eu comecei a estudar e comecei a descobrir essa fonte de coisas, de informação e tudo mais, né, mais acadêmica, esse momento eu comecei a meio que tocar com muita gente. E enfiar a cara em várias bandas de baile, tocar top 40s e tocar... várias gigs com VS, com um monte de treta, sabe? Só disco, ou tudo, passando por sertanejo, pop, rock, muita coisa brasileira. E gravando com vários artistas de Belo Horizonte, né? Então, eu fui um cara que, nessa época, assim, eu não sei porquê, mas eu tinha uma vontade de ser um desses caras... que era o cara que estava na lista do cara quando ele precisa de um baterista para gravar o disco. Seja o que for que esse cara fosse gravar. Então eu queria ser esse cara. E pra ser esse cara, eu entrei numas, tipo assim, cara, eu preciso me preparar e tá principalmente preparado para desembolar essa situação de um jeito muito rápido, porque voltando, né, nessa época... Assim, isso eu tô falando de gravar em fita ainda, sabe? Isso configurava o baterista profissional da época. Sim, o cara que chega e apaga o incêndio. Tipo assim, pensa, você tá gravando em fita no estúdio, era a transição. Tava a galera começando a sair de fita pra, sei lá, era a DAT, né? Tava nessa transição aí. E eu lembro que, independentemente do formato, mas em fita porque essa coisa mais poética, demora mais, tem que voltar e tudo mais. Aí o músico tem que render mais também. Exato. Então, assim, eu chegava num momento que, tipo assim, cara... Não dá pra você fazer muito mais de 3 takes, sacou? Sim. Porque você fez mais de 3 takes, você tá acabando com o horário do cara, velho. E, tipo, você tem que chegar rápido, com a noção de som muito rápido, porque você tem que chegar... Então, afinação, som, tirar o som que precisa tirar, com tudo meio, tipo, velho, tô fazendo o meu trabalho do jeito que tem que fazer. Então, o lance de escutar a música, escrever um mapa dela muito rápido e chegar pra atacar e fazer 2, 3 takes no máximo e sair dali com a música do jeito que é, com um take inteiro gravado, sem edição... Sim. Era um desafio fodido, sacou? E isso foi criando uma casca muito grande em mim nesse sentido, sacou? Então eu comecei a virar um cara que estava disponível para isso. Eu virei um desses caras que era um cara que me ligavam para chegar nessa situação e resolver isso. Isso foi criando uma casca mesmo, assim, eu acho, sabe? De preparação como músico. Isso me ajudou absurdamente, assim, na minha carreira. Foi te dando confiança, foi te formando. Para abordar qualquer situação, na verdade. Até aí, pagar a conta era um problema? Nesse momento, quando eu estava de 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro mesmo, assim. Então, eu já me sustentava, já ajudava a família. Louco. Com 17 anos, eu tive minha filha, né, primeira filha, a Amanda, né? Então eu já tava num lugar bem de tipo, não só isso, e filosoficamente também num lugar de pai, assim, de certa forma, de ter que meio que... Virou parceiro. Não, pai literalmente, mas eu não tô dizendo só o pai de ser pai, eu tô dizendo o pai de tipo sair de casa e de virar você, que é o cara que toma conta das suas próprias coisas e ter responsabilidade de fazer o que você tem que fazer. E nessa época também foi quando surgiu o Diesel, que foi a primeira banda de expressão, assim, né, pelo menos no meio underground que eu toquei. Aí, passando pra frente a história, para não agarrar muito, com o Diesel, que virou meu projeto principal, depois que eu já tinha essa casca toda com a galera, eu continuei trabalhando com música. Cara, desde sempre eu trabalho com música. Então, tipo assim, eu sobrevivi de música desde essa época até hoje. Então, tipo assim, eu nunca tive que fazer outra coisa, sabe? Então, assim, eu sempre vivi disso. Então, quando chegou o Diesel, o meu trabalho era esse, né? Fazer as coisas que eu fazia como músico ao redor de Belo Horizonte, ou ali por perto, né? Aqui em Minas, lá em Minas. E
E aí o Diesel virou a hora que afunilou as coisas, que eu tava meio que achando mais um lugar de tocada, assim, eu acho. Foi o lugar que eu comecei a construir uma personalidade mais musical, um som e algo que eu de fato queria, que eu tava buscando. Então esse foi um momento muito importante que meio que, né, começou a desenvolver até chegar num lugar que a gente tocou no Rock in Rio. A história é longa, mas eu vou tentar resumir. Assim, tocamos no Rock in Rio, a hora que a gente tocou no Rock in Rio, que era uma banda, né, cantando em inglês, aqui no Brasil, nessa época, né, tocando rock em inglês, tipo, pra tocar no Rock in Rio já era uma parada que pra gente era meio surreal, assim. Quando rolou, a gente falou, cara, eu acho que a gente tem que meio que fazer um move, tipo, vamos tentar ir pra fora e fazer isso acontecer, porque aqui no Brasil não acho que vai funcionar desse jeito. Pode ser que aconteça de lá pra cá, seguindo os passos, né, do Sepultura, que eu acho que de repente era a única referência, que apesar do som ser completamente diferente, era a referência que a gente tinha dessa atitude, né? De tipo assim, sair do Brasil, quebrar a cara lá fora e meio que falar, cara, a gente é capaz de fazer isso. A visão de como levantar um negócio. Então a gente olhava muito pro Sepultura desse jeito, assim. Além da gente, obviamente, respeitar a banda pela banda, tinha essa coisa dos caras terem tomado uma atitude que, tipo, moveu muita gente a falar assim, cara, os caras fizeram, vamos fazer, velho, vamos pra cima. Não, até hoje, né? Total. Sim. Muita gente olha pra isso e não teve ninguém que fez também, assim, relevante igual eles, totalmente. assim, Totalmente. É o Sepultura e o Angra, né? Vamos sim. né? Tanto que o Angra também foi uma banda que também seguiu um caminho diferente, outro som e tudo mais, mas também foi uma banda que fez isso, né? Que um exemplo de uma carreira internacional. De banda profissional. Então. Dizendo assim, das maiores, com certeza, Sepultura e Angra são as duas que a gente pode botar nessa lista. Então, a gente tinha esse respeito por isso e tal, e resolvemos falar, cara, vamos para fora, vamos fazer esse move aí e tentar ver o que acontece. Daí a gente fez esse movimento, mudamos, vendemos as coisas que tinha aqui, largamos o que tinha que cara, e fomos com uma grana pouca ali no bolso, mas para chegar lá e meio que sobreviver, velho, fazer o que tivesse que fazer. Então, assim, isso aí foi mais uma coisa, assim, na minha vida que filosoficamente mexe com um monte de coisa, assim, porque a simples ação, né, de tipo assim, de tomar essa decisão, assim, de fazer essa parada, com meus 20 e poucos anos, cara, não foi fácil, saca? Foi uma parada que, tipo assim, existe um medo de sair do trilho, aquela coisa, tipo assim, cara, você tá formatado por uma coisa, né? Você tá formatado pela sociedade pra, tipo assim, você sendo músico já é meio fora desse trilho, né? Tipo assim, você querer viver de música já é meio fora. Fora de casa, então. Você chutar esse balde e falar, vou pra um lugar que eu não conheço a cultura, que eu queria muito falar a língua, mas não falo ainda. Então, tipo assim, desbravar um lugar assim foi uma parada que mudou bastante a minha vida nesse sentido de tipo, cara, de virar mais uma vez, dar mais um passo de virar um cara. Eu tô tentando achar um termo, mas é quase como se fosse mais uma vez, igual eu virei pai em um momento ali atrás, nesse momento foi mais uma virar dessas. Um adulto. De virar um adulto. Não adulto, mas um pouco. É um pouco disso, tipo, no sentido de tomar conta e falar, cara, vou pegar essa parada, vou fazer e, junto com os caras, ser né? responsável pela parada. Mas de certa forma também. Sim. Daí a gente chegou lá, cara, rapidinho assinamos com a J Records na época. Aí essa história, de repente, conta em outro episódio, porque senão eu vou ficar uma hora falando aqui, porque a história é longa pra caralho. Mas resumindo, a gente assinou com a J Records, fizemos um disco inteiro. Nessa época foi meu primeiro contato com grandes produtores, assim, então mais uma vez isso me trouxe para esse lugar da gravação, de experiência de gravar, e aí nesse caso agora, mais ainda, porque eu tava lidando com grandes estúdios, tipo assim, o mesmo estúdio que gravou Guns N' Roses, que gravou, cara, grandes bandas e tudo mais, com produtores que estão nesse lugar também. Então, tipo assim, o cara que fez o disco do Diesel, né, na época foi o Matt Wallace, que é o mesmo cara que fez os Songs for Jane, do Maroon 5, que fez os dois Fate No More, né, o The Real Thing e o Angel Dust. Então, assim, um cara altíssimo nível de produção, assim, e, enfim, no meio dessa confusão eu trabalhei com vários outros caras, eu fiz outros discos com esses caras, o Matt Wallace mesmo me chamou para gravar o disco de um cantor lá, singer-songwriter americano mesmo. Esse disco foi bem foda porque
Ele me chamou o Greg Bisonetti e o Michael Bland, que era o cara que tocava com o Prince. Era tipo uma pressão, eu lembro assim, tipo, chegar no estúdio naquela assim, maluco. Irmão. Tipo assim, eu tô aqui nesse lugar, desbravando essa parada, e o cara me chama, tipo, foi muito importante pra mim, tipo, ter sido colocado na mesma lista, né? Porque, Sim, tipo assim, o cara chamou, igual ele chamou o Greg Bisonetti, o cara me chamou, né? E isso pra mim foi muito foda, porque o Greg Bisonetti era um daqueles vídeos que eu escutava lá nos VHS, lá da época do... Que loucura, cara. Mas enfim, isso foi crescendo, aí tipo, trabalhei com outras pessoas ali, trabalhei com um meio musical ali em LA também, com algumas outras pessoas, gravei algumas coisas, fiz alguns outros shows. A banda, o Diesel, acabou chegando uma hora que a gente foi dropado da gravadora, porque não tava... O Clive Davis, que era o cara que assinou a gente na época, não estava achando que a gente tinha um single que ele precisava, a gente trabalhou com outros produtores, acabou não conseguindo fazer single, saímos da gravadora. Resumindo, em algum momento a gente estava tocando num lugar, o Tom Russell, que é o cara que gravou o Liberty Square, que foi o último disco que eu gravei do Dora, Diesel, que virou o Dora, que foi o último disco em inglês, que é o último disco que eu tava na banda. Ele viu a gente tocando num lugar, pirou com a banda e falou, cara, eu quero gravar o disco de vocês para depois a gente shop around aí pra gravadores e tudo mais. Acabou rolando, fizemos o disco ficou legal pra caralho e tal. E aí foi mais uma experiência incrível, assim, de trabalhar com um cara como esse. Logo na sequência disso, eu cheguei no meu limite, assim, tipo, tava lá já quase 6 anos já nos Estados Unidos, já tava então, no meio dessa história, antes assim que o Diesel saiu da gravadora, eu fui pro LA, era o LA Music Academy, que virou LACM, que é College of Music, né, que foi quando eu me formei em música lá, em bateria especificamente, mas no curso de música. E aí depois disso a gente ficou tocando no underground mesmo ali com o Diesel, na época do Liberty Square e tal, até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô mais afim, não tá rolando, foi meio que misturou um monte de coisa, eu tava numa de, cara, eu quero voltar, começar alguma coisa do zero, não tá rolando, não tava mais feliz. Por algum motivo isso foi me minando até chegar nesse lugar. Acho que também tudo a ver com a coisa da banda, a banda também já tinha se desgastado pra caralho com essa coisa de sai de gravadora e toda essa busca de fazer uma parada acabou me minando um pouco, e todo mundo, né, da banda. Aí chegou uma hora que eu decidi voltar. Voltei pro Brasil depois de alguns meses, assim, cara, acho que não tinha nem 3 meses que eu tinha voltado. Eu recebi uma ligação do Andreas perguntando se eu queria fazer uma jam pra ver o que acontecia com Sepultura. Aí, é muito engraçado porque, assim, esse tipo de situação a gente parece que tem um mecanismo de defesa para qualquer situação que ela é... Isso já aconteceu comigo em alguns momentos da vida, assim. Então você foi chamado para tocar numa banda, velho, que é a banda que eu usava de referência, que eu acabei de usar de referência para uma coisa, né, que tem um nome que não tem nem o que falar. E aí, na hora que acontece isso, a nossa reação natural é tipo assim, fala não. O cara te liga e fala não, cara, fala não, porque eu não sei se dá. Vai pra trás. É muito doido, cara. Vai. Eu tava assim, fala não, só que não, absolutamente, lógico. Quanto que é, o que vai acontecer, vambora. Desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu, cara, e agora, cara? O inconsciente te traindo, né? Tipo muito assim, doido, eu quero, cara, mas eu não porque, consigo. Tipo assim, eu tenho a determinação e a parada e a vontade de fazer, mas mesmo assim, sabe, você ainda tem aqueles seus medos, suas né? Cara, é uma parada que você não sabe, é uma coisa nova, né? Você não sei o que quer dizer isso ainda. Eu nunca tinha tocado numa banda com expressão mundial desse jeito, e o tamanho dessa janela e tudo que eu teria que representar, ainda mais naquele momento especificamente, que era o momento da saída do Igor, que era um dos caras que, assim, né? Né? O cara que é o último, o irmão Cavaleira que saiu, ao mesmo tempo, né, um dos fundadores da banda, ao mesmo tempo, cara, um ícone mundial da batera, sabe? Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. Então, foi uma parada bem especial e foi uma coisa que eu, tipo, cara, sentei e falei, bom, deixa eu put my shit together, sacou? E, tipo, fazer o que eu tiver que fazer pra encarar a parada. Acabou, e passando pra frente, acabou que foi ótimo, né, eu fui lá tocar e tipo, me preparei, obviamente, pra fazer a parada direito. Cheguei lá, fiz, foi muito bom. O papo, a sinergia com a banda foi ótima, e aí a gente começou. Daí eu fiquei no Sepultura até 2011. Fiz, sei lá, mais de 500 shows, os 2 discos, o Alex e o Kairos.
Depois disso, saí do Sepultura. Daqui a pouco aí você vai contar seu negócio e a gente fala do coisa. Porque a minha história com o Estevam começa no Sepultura, né? Ele... Daqui a pouco você fala de onde você começou com eles, mas enfim. Para passar... Precisando de uma água aí, seria bom. Quer falar igual pobre na chuva. Saí do Sepultura com a intenção de fazer algo diferente na vida, começar uma outra coisa. Não existia a banda ainda, não existia nada, era uma parada meio tipo assim, cara, não sei ainda o que eu vou fazer. E aí foi um momento que eu meio que, com o Estevam, a gente sentou pra tipo, desenhar. Ter ideias, né? E ter ideias. Uau! Né? E foi muito, muito foda, assim, porque eu lembro que a gente tava... A gente não fazia ideia do que a gente queria fazer, na verdade. Mas a gente tinha, dentro de uma... A vibe era uma parada tipo assim, o que a gente pode fazer para dar, de certa forma, um pouco para a cena, ou para o meio underground, ou pro... E não necessariamente, eu acho que mais para músicos. Para música em geral, Pra música em geral, assim. Como que a gente pode facilitar as coisas, como que a gente pode fazer... Eu lembro que a gente chegou a pensar em canal de YouTube. Sim, começou aí, né? Tava começando. A gente começou a falar, tipo assim, porra, seria legal se a gente conseguisse fazer uns vídeos, de repente, umas sessions, né? Que a gente tinha uma ideia de fazer uma session, aí seria legal que a gente tentar tirar um som, uma session que tivesse um som muito bom e o visual fosse foda, e a gente unisse todas as coisas que eu tenho pra trazer, o Estevam tinha pra trazer, e fazer algo que fosse legal pra caralho, e ao mesmo tempo... Isso em 2011, né? 2012, né? 2012, que não tinha tanto, assim, tinha algumas sessions, mas não era muita coisa, não tinha tanto. Igual assim, hoje, assim. De jeito nenhum. Então esse papo começou só quando você saiu do Sepultura. Tipo, por que de toda a galera da gig, por que vocês dois? Tipo, qual era a afinidade, por que isso... Quer falar um pouco fala um pouco da sua história. Pode ser, que daí chega junto, né? Boa. Só explicando, a gente tá sem alguém pra operar a câmera, por isso a pausa pra gravar e tomar uma água. O próximo episódio vai ter um contra-régua, um produtor, um cara de áudio. Pode ser discutível também a ideia de não cortar nada e dane-se. Então, a vida vai. Quando eu tinha, sei lá, 9 anos, não, 9 anos foi setembro, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, eu gostava só de desenhar, tipo, desenhava carro, desenhava um monte de coisa, e eu comecei a desenhar, eu comecei a ter a ligação com música, era meio aleatório, nem gostava de música, daí eu lembro que eu comecei a ouvir o que os amigos gostavam, assim, então... Sei lá, em 2011, ó, quando eu tinha, sei lá, 88, 89, assim, eu tinha um disco do MC Hammer, um disco do D-Light, um disco do Inexus, era tudo, e R.E.M. Eu gostava pra caralho de R.E.M. Se existisse Backstreet Boys, não, teria. Não, porque eu sobrevivi aos menudos, assim. A molecada gostava de menudo na escola. Boa já tinha um filtro aí. Já. Então não tinha muito uma ligação com música, meu negócio era muito mais visual. E daí eu comecei a desenhar, a pegar a capa de referência pra desenhar, assim. E quando eu comecei a ver a capa do Iron Maiden, por exemplo, que era um monte de desenho, as coisas, eu comecei a ver aquilo lá e falei, caralho, eu pegava os discos e meio que não copiava, mas eu gostava daquela estética, assim. Sim. Mas eu nunca nem ouvia os discos, não sabia o que era, porque eu não tinha essa preocupação com música, assim. Até que um dos discos que um amigo me deu uma vez foi o Beneath the Remains, em 89, e eu tinha 11 anos. E eu gostava da caveira, não sei o quê, e eu gostava de desenhar essas coisas, estava aprendendo a desenhar essas coisas. Só que com o Beneath the Remains, não sei porquê, eu falei, deixa eu colocar pra tocar isso daqui, né, pra ver o que acontece. O que tá acontecendo? Isso daí era 90, na verdade. Era 90, quase 91, porque tava pra sair o Arise. Sim. E daí eu falei, deixa eu ouvir isso aqui pra ver o que é. E daí eu ouvi o Beneath the Remains, eu falei, caralho, é legal isso aqui. E daí eu peguei e falei, deixa eu ouvir os outros, né? O Iron Maiden, não sei o que. Daí eu ouvi o Iron Maiden e falei, não é. Daí não bateu. E daí eu lembro que na sequência daí foi tipo um ano, assim, e eu desenhando e tal, não sei o que. Daí, nessa época, um amigo meu me trouxe um CD do Arise, já era CD. E daí quando eu ouvi o Arise, eu falei, caralho, velho, que é isso? De onde são esses caras? O que tá acontecendo? Na hora que eu vi o riff do Arise, assim, eu falei, caramba, o que tá acontecendo nessa merda? E eu só ouvia Arise, Dead Beyond Excels, mais nada, assim, na vida. Só ouvia essas duas músicas. Eu lembro que eu colocava a caixa... Era na sequência, né? Hã? Não era na sequência? É 1 e 2, Mas daí depois que eu fui descobrir Desperate Cry, depois que eu fui descobrir o resto do disco, assim, então eu ficava travado na música, assim. E desenhando. Então era muito mais um negócio visual, assim. Daí quando eu fui mais pra frente só, quando saiu o Chaos AD, que eu lembro que eu ouvi o riff final da Propaganda,
Sim, sim. Eu falei, cara, eu quero tocar guitarra. Eu Eu preciso tocar isso aqui. Eu preciso tocar o riff da Que Rise. doideira. Preciso tocar o riff da Rise e preciso tocar esse final da propaganda. É o que eu quero Aí, tocar. pronto, acabou. Mas foi isso. Na verdade, foi isso. Pra mim, de guitarra, foi mais ou menos isso. Porque daí eu pedi uma guitarra pro meu pai, ele comprou uma. Nem lembro que marca é, a mais vagabunda de R$ 100. E eu ficava tentando tocar as coisas assim, sozinho. Eu comecei a tirar umas coisas do que é móvel, daí eu fui descobrindo, né? Daí você começa a descobrir o que é metal, o que é, mas eu nunca Mas tive. você foi na tora, Sozinho. sem- Eu ia na loja, eu saía da casa da minha avó, dava a volta no quarteirão, ia lá na Augusta, ia na Hi-Fi e falava o que tem aí parecido com Sepultura. Eu não sabia nem que Sepultura era brasileira. Ok. Falei, cara, Que tinha doideira. cara, Andréas, Max, Igor. Falei, Paulo, de onde que é esse cara perdido, mano? O Paulo, não. O Brazuca, né? Depois que eu fui descobrir. E daí, quando saiu o KZD e tal, daí já tinha ligado as coisas, assim, na época, porque tinha Território, já tinha MTV, já era. Mas antes disso não tinha, no Arise não tinha. Então, e eu não tinha amigo metaleiro também. Eu fui ter amigo que me introduziu banda depois. Então eu ia na loja e perguntava, daí o cara uma vez me deu deal. Eu falei, puta, não é isso, cara. Daí eu ficava meio perdido. Então, por muito tempo eu só ouvi Metallica, Sepultura e Slayer, que eram as coisas mais parecidas, assim. Então eu tirava coisa do Kill 'Em All, tirava umas coisas do Slayer e nunca conseguia tirar a porra da Rise nem a propaganda, né? Porque tem era difícil de tocar. E tipo, Metallica eu tocava as coisas mais básicas, assim. Daí eu pedi pra minha mãe pra fazer aula de guitarra. Daí eu fui fazer aula de guitarra, não gostava muito de estudar, não ficava fazendo exercício. Até que chegou a aula, sei lá, 3 meses de aula, chegou a aula que o cara meio que me explicou de verdade a paletada pra cima e pra baixo, sabe? Eu falei, Até então você tava... eu tava tudo pra baixo, assim. Eu falei, caralho. Daí eu consegui tocar a porra da Rise, porque eu descobri a paletada pra cima e pra baixo. Daí eu falei, pronto, então, não preciso estudar mais, é isso. Pra mim acabou. E daí eu fiquei... Foi um prazer. Obrigado. Mas foi, porque pra mim foi um negócio assim. Eu nunca teve esse negócio assim o meu link com a música nunca foi no instrumento, assim, nunca foi na guitarra, nunca quis estudar. Eu não gostava de estudar guitarra, eu preferia muito mais desenhar e fazer. Daí, nessa época na escola, eu já tinha aula de artes, que eu me identificava bem pra caralho, outras coisas. De música não era. Eu gostava de ouvir música, mas não de fazer música propriamente, né? Então, nunca foi um negócio que eu quis desenvolver, o lance de guitarra. Então, pra mim, era legal tocar. Daí depois no colégio a gente teve banda de cover, tocava umas coisas, daí eu tirava as coisas de outras bandas, mas não era um negócio legal pra mim também, tocar a música dos outros. Sim. Daí entrei na faculdade e o Sepultura rolando, né? Então eu sempre fui muito fã de Sepultura. E nessa época do KZD, e depois o Roots e tal, eu era muito fanático de Sepultura, e Metallica também, né? E daí pra mim era um negócio assim, eu nunca vou tocar numa banda grande. Eu nunca vou tocar numa banda num negócio desse, porque a guitarra não é um negócio pra mim, assim, sabe? Não é aí que eu quero. E daí que eu comecei a perceber o que estava em volta da música, assim, sabe? Capa de disco, Todas as encarte, coisas que poderiam. E nessa época começou a vir a internet. Então, daí, por isso que eu optei em fazer curso de design gráfico, porque estava começando a internet, daí eu comecei a fuçar programação e tal. E daí a primeira coisa que eu tive com música séria, assim, que eu falei, caralho, é isso que eu gosto. Eu tive um blog que era notícia de música. Então eu tinha uma assinatura da Kerrang, a Tatu me deu de aniversário uma vez uma assinatura da Kerrang, isso em 95. E eu recebia as Kerrangs e eu fazia daí para aprender a programar HTML, para fazer design gráfico, eu fiz um site, chamava Varejeira. Eu e ela, a gente cuidava de um site que era Varejeira. A gente recebia a Kerrang, tipo, 2 semanas atrasadas, era semanal, né? Traduzia algumas matérias das bandas que a gente gostava e colocava no nosso site. Então aquilo lá pra mim virou um negócio, não, é isso aqui que eu quero, assim, é esse meu link com música, entendeu? Eu quero estar no Saber das coisas. Saber das coisas e propagar, ou sei lá, ou e ter um lance visual também, né? Então eu não fotografava, não tinha muito essas coisas, né? E daí, através desse site, que eu falei, puta, então tá aqui alguma coisa que talvez eu possa trabalhar com uma banda grande e quem sabe o Sepultura um dia. Chegar perto desses caras, né? Eu preciso chegar perto deles porque eu não vou tocar guitarra no Sepultura, porque eu não quero tocar, não porque não dá pra tocar, não teria essa vaga disponível no Sepultura, mas é porque eu não quero tocar guitarra, não é um negócio que me coisava. E daí com o blog eu tive contato com, né, não chamava nem blog naquela época, nem sei como é que chamava, era só um site. Não faço ideia. O nome blog Sim, tecnicamente veio depois, né? E portal de notícias. E daí veio na saída, na época da saída do Max, eu lembro que a gente traduziu uma matéria
da Kerrang, que era meio errada, falando da saída, assim, uma perspectiva meio... Ah, Não errada, mas tinha os dois lados, né? não era exatamente o que estava acontecendo. E daí eu publiquei essa notícia, a gente tinha MTV e tal, mas a gente tinha um monte de versão perdida. E daí eu lembro que a Patrícia, a mulher do Andrés, comentou na notícia, assim, comentou no site. Não tinha comentário no site, tinha um guestbook que você colocava coisa. E meio que tava vendo que a gente tinha uma audiência, a gente tinha fazer alguma coisa relevante em relação a isso de informação e de passar notícia e tudo mais. E daí ela falou, troca uma ideia com o Andrés, porque daí pode ser um canal, não sei o quê. Daí pra mim foi tipo, caralho, Okay. vou falar com o Andrés, não sei o quê. Agora. E daí foi meio que assim, isso foi tudo acontecendo muito sequência. Ela falou, a gente tá indo pro Brasil, vai ter um churrasco lá em casa, vai lá no churrasco. Aí tipo, eu que era fã retardado de Sepultura, me vi no churrasco com o Igor, Andrés e Paulo, antes deles terem o Derek, antes do Derek entrar na banda. E eles estavam meio que escrevendo o Against, e o Andrés ia ser o vocalista, eles estavam testando isso, e daí viu que não, que o Andrés não ia ser vocalista, e estavam procurando um cara, daí iam fazer teste, não sei o quê, e daí nessa época eles viram que eles precisavam de um canal oficial da banda, né, porque tava cada revista, cada TV falava uma coisa diferente. E daí nessa época, que foi final de 97, começo de 98, que eles falaram, você não quer fazer o site oficial do Sepultura? Pra gente ter um canal oficial de comunicação da banda? Eu falei, lógico, né? E daí foi isso, né? Nessa época eu entrei na faculdade, que era design gráfico, daí falei, caralho, é isso, né? Me achei onde eu quero na música e com a banda que eu gostava pra caralho, com a banda que eu era coisa, né? Caralho. Então, daí que eu comecei a me desenvolver como essas, assim, nessa época, minha guitarra ficou guardada acho que uns 4 anos. Eu não encostei na guitarra. Não era... Totalmente não era, focado na outra... porque não era para um negócio que eu queria. E daí depois que eu fui desenvolvendo, assim, o site veio, daí eu passei a trabalhar efetivamente com eles, fazia cobertura de site, daí o site precisou começar a ter foto, a gente foi desenvolvendo junto com a internet isso, né? Então o site, a internet começou a receber mais foto, receber vídeo, e eu fui aprendendo a fazer essas coisas um pouco por causa do Sepultura e porque eu estava gostando, né? Então, mas primeiro foi muito mais fotografia, até 2000 e, sei lá. Para alimentar o site, para alimentar o site. Daí eu comecei a ver que eu conseguia fotografar legal outras coisas também. E daí a Tatu, nessa mesma época, tinha um blog de comida e ela cozinhava e eu tirava foto. Então eu fui desenvolvendo esse lado de fotografia um pouco dos dois lados, assim, em casa fotografando com a Tatu e no Sepultura, né? E ao mesmo tempo fazendo a faculdade de design gráfico e depois abrindo uma empresa de design gráfico. Tanto que eu tive 2 empregos na vida, 3, vai. Mas era tudo, eu ficava 4 meses, 3 meses. O máximo que eu fiquei foi 8 meses no emprego. E daí eu larguei minha carteira de trabalho para trás e falei, não, vou fazer minhas coisas. Porque não rola ficar fazendo coisas dos outros. E daí que eu abri a empresa, e daí por essa empresa a gente cuidava do site Sepultura, fazia um monte de coisa. E a gente tentava fazer algumas coisas autorais nossas, assim, né, nesse lance. Mas o que eu queria sempre com o trabalho era estar ligado com música, de algum jeito. Sempre levar meu trabalho para música de algum jeito e estar presente na música também, né? E daí lá eu conheci o Sonho, na agência eu conheci o Sonho, conheci outros caras, a gente começou a ter banda, até que veio nossa primeira banda foi o Escória. Daí nessa época eu ressuscitei a guitarra e eu tocava, eu tinha, sei lá, 23 anos quando eu ressuscitei a guitarra, só que eu tocava igual eu tocava com 14, né? Nada não saiu do lugar, né? É. E daí eu tentei desenvolver um pouco mais, assim, mas daí eu vi de novo, não é pra mim, eu não quero ter banda cover, porque eu não quero ficar tirando música dos outros, porque é muito difícil, e eu não vou ficar estudando. Então eu vou fazer as minhas coisas, então eu quero fazer os meus riffs, que eu consigo tocar dentro do meu limite, e é legal, entendeu? Então ficou nisso, então eu nunca desenvolvi. Depois... daí o Desalmado começou, daí foi um negócio que começou a virar uma banda de verdade, assim, a gente quis estar presente na cena underground e tudo mais, mas pra mim a vibe sempre foi estar envolvido com música, e assim, a minha preocupação no Desalmado também era muito, eu fico muito mais ansioso em pensar no encarte na capa do próximo disco, do que, ou até fazer um clipe, do que a música. Lógico, eu me preocupo com a música, se não tiver a música legal e uma música que eu gosto de tocar, não acontece nada, né, então... Mas também esbarra no meu limite técnico ali o negócio. A única vez que eu fui realmente estudar guitarra ou sentei mais de 2 horas para ficar tocando foi quando o Ratos me chamou para tocar.
Que foi o... Você teve que te obrigar a tirar as músicas. E aconteceu a mesma coisa. O Juninho me ligou e falou, tem um festival lá nos Estados Unidos, o João não vai conseguir ir, você não consegue ir no lugar dele? E na minha cabeça tava falando, não, você não consegue, fale não. E daí na minha voz saiu sim, claro que eu consigo. E daí eu falei, agora eu vou ter que estudar essas merdas. Tem um mês pra tirar 26 músicas. Você nunca fez isso na vida, como é que você vai se virar pra fazer essa porra agora? Caralho, mano. E daí foi a única vez que eu parei tudo e estudei guitarra. Estudei Ratos de Porão, né? Porque também é dentro do que precisava, assim, né? E é diferente de tocar. Tanto que tem umas coisas que até hoje eu não descobri como é que ele toca, assim. É muita mão dele, bem assim. peculiar. E daí eu não tinha essa experiência também de tocar com outro baterista, de chegar numa banda que já estava acontecendo. E eu lembro que eu tocava as músicas com o disco do Ratos, ou pegava o ao vivo pra tocar, e na hora que chegava pra ensaiar com o Boca, teve 2, 3 ensaios, eu fiquei completamente perdido, assim, porque era muito fora do que eu tava acostumado, assim, de tocar, sabe, Sim. Eu ouvia o negócio muito mais rápido, e na hora de tocar ele tocava muito mais devagar, na minha cabeça, né, deve ser uma fração, assim, ajuste, mas pra mim, sim. que eu não tenho essa tolerância, assim, pra mim era um negócio absurdo. Mas rolou. Mas pra mim foi muito mais pelo rolê de estar com a segunda banda que eu mais gostava na vida, Uau. tocando. E então o Sepultura e Ratos pra mim era a referência de tudo, né? E eu nunca imaginei que isso acontecesse, assim, tipo, trabalhar com Sepultura, nunca foi planejado, trabalhar com Sepultura e tocar com Ratos, sabe? Realizar meio que 2 sonhos na vida, assim. Incrível. E daí lá no Sepultura, daí foi lá no Sepultura que eu conheci o Jean entrou no lugar do Igor, eu já estava no Sepultura há quase 10 anos, né, fazendo o trampo, e lá, no meio de uma turnê, foi em 2010, eu lembro que eu fui pra turnê, a gente gravou o disco um disco do Desalmado, que era pra ser o primeiro disco do Desalmado. A gente chamava Desalmado, mas a Desalmado, banda... Não, esse é outro rolê, eu já chamava Desalmado nessa época, e a gente tinha lançado 2 demos e um EP. E daí a gente foi gravar esse primeiro disco. E eu lembro que a gente gravou o disco em fevereiro ou março, uma coisa assim, e a turnê era em abril. E eu lembro que a gente gravou o disco e eu fui pra turnê. E o cara ia entregar a mix do disco depois da turnê. Meu Deus. E daí eu lembro que no meio da turnê, eu lembro que eu liguei pro cara e falou, mano, manda as mix. Acho que ele tinha mandado uma mix e eu pedi pra ele aumentar o vocal, umas coisas assim. Eu tava pedindo ajuste. Daí, de repente, no meio dos ajustes, o cara falou, puta, mano, eu perdi tudo. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu perdi o disco. Só tem a última coisa que tem, aquele último bounce que eu te mandei. Eu falei, não, mas aquilo lá não dá pra lançar, né? Daí ficou meio tipo, caralho, velho. fazer agora? E a grana? Aí falou, então, mas a grana eu já usei, eu comprei um equipamento aqui. Eu falei, Não! falei, meu, puta, não vou brigar, mano. Não consigo, não tem pra onde ir essa briga, assim. E daí, nessa época, o Jean tinha um estúdio na garagem da casa dele. Tava começando a montar. Você tinha gravado alguma coisa, né? O que era? Acho que eu tinha feito umas coisas. Será que eu já tinha feito o lance do Scooby-Doo, talvez? Eu lembro que você tinha feito. Não sei. Acho que eu tinha feito, talvez, as prés do Sepultura. Tinha feito essas acho que coisas foi isso, aí, foi. Acho que foi isso. Acho que foi a pré do Alex, do Kairos. Do Kairos. Acho que foi a pré do Kairos, é verdade. E, eu lembro que vocês estavam ouvindo isso daí nessa época. Isso. Porque daí, quando voltasse da turnê, ia começar a gravação, 2011. Foi 2000? Não, 2010, final de 2010. O Kairos, né? Isso. Foi, final de 2010, E foi a verdade. Daí eu falei pro Jean, pô, você não quer gravar o nosso disco de novo? A gente acabou de perder o disco, você não quer gravar? Não pode, a gente grava seu esquema, como for, ajuda a gente, por favor, porque eu não sei o que fazer, mano. A gente faz não tem o que dinheiro. Precisa. A gente não tem dinheiro e a gente tá... Cara, não sei, a gente não vai ter dinheiro pra gravar um disco de novo, né? Fazer em outro lugar, e nem paciência, nem nada, né? Então precisa de alguma coisa. E o Jean topou em fazer o negócio. E daí eu acho que... fez tudo. Gravou lá na garagem, gravou tudo. Não, a gente gravou todas as bateras lá em casa. Isso. Daí a gente foi pra BH. Foi pra BH com o Augusto gravar com o Augusto as guitas. Daí ele mixou. O vocal eu não lembro onde a gente gravou. Não lembro onde a gente gravou. Eu não vou lembrar onde gravou. Acho que deve ter sido no Papyrus, talvez. Não lembro. Enfim. Mas eu acho que isso daí que veio junto, assim, o Jean foi um pouco antes do Jean sair do Sepultura. Uhum. E essa treta que a gente teve com o estúdio, meio que foi, acho que foi meio que assim, teve a treta com o estúdio, daí teve um monte de turnê do Sepultura e que mais pra frente a saída do Jean do Sepultura. Eu acho que isso daí foi meio que um embrião, assim, do Family Mob, como é hoje, assim, porque daí foi o que
a gente começou... Quando a gente se conheceu de foi quando verdade, a a gente passou um tempo bom em turnê junto. A gente ficou quase 3 meses direto. Meses, e tipo, viajando junto e trocando ideia, escutando coisas, fazendo coisas. Então, isso aí, a gente criou uma afinidade grande ali. E a hora que eu saí de Sepultura foi meio junto. Você também saiu meio que nessa mesma época. E aí foi um momento que a gente meio que manteve contato e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Já tinha rolado esse Desalmado, então. Já tinha rolado o Desalmado. Então, rolado. e meio que pra mim foi isso, entendeu? Eu falei, não é possível que você quer fazer um negócio sério e é assim que acontece as coisas, sabe? Não é possível que... Se eu vou gravar um disco, eu tô na mão de um Zé Ruela que vai me perder o disco. Foi o primeiro trampo sério. Pra mim era o primeiro trampo sério, assim, que eu tava fazendo. Isso, cara, 2011, quantos anos eu tinha? Já tinha mais de 30 anos, já tinha 32 anos. Não era um negócio... Eu falei, não é possível, cara. Eu já tenho 32 anos, não vou ficar fazendo essas criancices, tá ligado? Sim. Se for pra fazer desse jeito... Não fazer, né, velho? Não quero... Ou não vou fazer, se for pra ser desse jeito. Porque o que me deixou triste na época foi, mano... Eu não tenho mais idade pra ficar tentando brincar de ter banda de criança, assim, também, entendeu? E daí isso que me decepcionou pra caralho. Sim. E daí, pra mim, foi assim, caralho, eu tinha que ter um estúdio, mano. Fazer direito, não é possível que ninguém faz isso direito, assim, sabe? Eu queria ter um negócio, assim, queria fazer alguma coisa a favor da cena, a favor das bandas, não sei o quê. Quando o Jean saiu, a nossa primeira conversa, eu lembro que foi numa hamburgueria ali no Jardins. E no guardanapo, a gente começou a anotar as ideias. Eu tenho guardanapo guardado. E daí a gente começou a anotar as ideias, e daí a ideia era ter pegar uma session. Nessa época eu já estava começando a trabalhar com vídeo também. Eu estava bem começando com vídeo. Eu não gostava de trabalhar com vídeo. E eu lembro que a gente começou a pensar nesse lance da session. Era bem uma parada meio tipo assim, cara, o que a gente pode fazer nós dois pra tipo, conseguir resolver? Então, tipo assim, eu tava com um home studio, eu posso tentar produzir, gravar e fazer toda essa parte. O Estevam tem essa coisa de estética muito foda, e de foto e de vídeo, e aí ele faz essa cobertura desse lado e a gente junto forma uma parada que desce pra, de repente, ter alguém envolvido, uma marca eventualmente pra poder bancar o rolê, e a banda não tem. A gente tava pensando em algo parecido com isso, só que eu lembro direitinho que assim, a gente foi colocando as coisas, então tinha session, tinha possível canal no YouTube, tinha várias coisas, vários tópicos assim pra gente gastar mais, né, fazer mais um brainstorm em cima daquilo ali. E tinha o estúdio, tipo assim, no fim da lista. Não, mas o estúdio era o objetivo final do negócio. Era, que eu lembro tipo que assim, a gente, cara, aquilo tudo ia virar o estúdio. Porque imagina, tipo assim, cara, a gente não tem condição nenhuma agora, eu e ele, tipo assim, cara, montar um estúdio desse tamanho, gravar, né, enfim, uma estrutura desse nível e fazer uma parada de verdade e tudo mais. Isso era seria meio que o desenrolar da história, né? Tipo assim, a gente ia construir todo o negócio que a gente queria construir, para eventualmente ir arrecadando uma grana, para investir aqui, fazendo ali, daí a pouco ter um lugar. Sim. Só que aí pintou, o negócio virou o contrário, né? Porque a gente já tava... Acho que na verdade a gente já queria o estúdio, né? A gente só queria uma desculpa pra não ir direto pro estúdio. Porque a gente não tinha como pagar um estúdio. Queria se endividar desse jeito. Cara, como é que eu faço pra levantar essa grana? Vou conseguir agora. Então tinha a ideia do canal, o canal ia virar um site, tipo um Bandcamp, um negocinho. O Bandcamp ia selecionar bandas que a gente acreditava e eventualmente virar um selo. E esse selo ia ter dinheiro pra construir um estúdio e meio que... É uma coisa... se autoalimentar, retroalimentar, né? Então tem um estúdio que grava pro próprio selo e que, enfim, essa é a ideia. Até que um dia eu tava descendo aqui a rua pra ir na padaria e eu vi essa casa pra vender, a plaquinha. Só a casinha da frente, né? Só a casinha da frente, então, tinha a plaquinha, daí eu tava com a Tatu e a Alice e a gente falava, vamos entrar, tinha um plantonista lá, era um domingo, assim. Vamos entrar pra ver o que é. Só pra ver. Daí a gente viu a casinha ali na frente e tal, olhou, a cozinha que bonitinha, não sei o quê. Daí a Tatu olhou, nossa, dá pra fazer um estúdio de fotografia aqui, né? Que ela tava fazendo. Ela já tava querendo ter um estúdio dela, né? Já tava crescendo o negócio dela. Nossa, dá pra fazer um estúdio de fotografia aqui nessa cozinha, não sei o que, derruba essa parede, blá blá blá. Daí o plantonista falou, tem um espaço lá atrás que vocês não viram. Daí eu falei, uma edícula, não sei, não, tem um galpãozinho ali. Ficava fechado ali. Ficava fechado aqui. Daí eu Já tinha essa porta de ferro, então, assim, ou algo parecido com isso. Assim, não, era uma outra coisa. A porta de ferro foi a gente que colocou. Mas era um outro portão. Era um portão. Porque uma grade. O galpão já... ok. Era uma grade. Okay. Era uma grade, daí eu coloquei a cara na grade e falei, caralho, é mó grande o lugar, mano. E daí o cara abriu, na hora que eu coloquei não tinha escada, a escada era de madeira, lembra? Na hora que eu coloquei a ponta, assim, falei, cara, não tem escada. Daí eu olhei assim, ele, plá, clicou a luz, acendeu o bagulho. Nossa Gigantesco. Senhora, velho, que é isso? Como é que tem um galpão desse assim? aqui, mano? Tipo assim, uma parada, tipo, como falei, pode, caralho, maluco? cara, como é que tem um galpão desse aqui nesse lugar? Não é possível, velho.
E era assim, e daí na minha cabeça não fazia sentido, porque o galpão tem 200 metros, o terreno tem 400. Então o galpão era metade do terreno inteiro, assim. Falei, quem que fez essa merda aqui, cara? Por que tá perdido isso aqui? De onde que tiraram, né? Porque não era... Se você for ver aqui na região, é completamente perdido isso aqui. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sabendo da história do bairro, depois começa a fazer sentido. Porque aqui, na verdade, é assim, era um monte de fábrica, casinha, casinha. Fábrica, casinha, casinha. Fábrica, casinha. Então a gente tá no meio da casinha, casinha e a fábrica invadiu aqui, né, o terreno. E daí, na hora, eu liguei pro Jean. Falei, Jean, vem aqui. Achei. Você tem que ver... Vem aqui agora. Tipo, agora. O que você tá fazendo? Vem agora. Daí eu já falei, mas agora não sei. Eu falei, eu tô indo na padaria, vou comer e volto e te encontro aqui. E daí foi isso. Daí a gente veio, viu o galpão falando, fudeu, mano. Quanto que é aluguel? Quanto que é pra pagar? Daí ela tava pedindo uma grana alta pra comprar e o aluguel era R$5.000 por mês. Eu falei, mas R$5.000 não faz o menor sentido. Não tem como pagar. Como é que a gente vai ficar um ano construindo, pagando R$5.000 de aluguel? Eu falei, vamos, sei lá, vamos. Acho que com menos de R$5.000 a gente paga um financiamento, né? A gente só precisa dar um jeito de dar o sinal. Aí a gente foi em cima de todas as coisas que tinha jeito de fazer, de cartão, quebra o negócio, pega no banco, tem dívida até hoje que a gente paga. Chama o pai, chama a mãe, chama... Foi pra todo lado. Caralho, muita gente teve que acreditar nisso também, então. Sim. E daí foi meio que assim, e daí a gente foi meio que... começou a caçar referência, não sei o quê. Daí mudou, inverteu todo o plano. A gente não tinha nada planejado, a gente não tinha um estúdio planejado, entendeu? A gente foi literalmente começar a desenhar. Tipo assim, a ponto de a gente pensar em se a gente fazia a sala lá, se a gente fazia a sala aqui... Como que seria dividido, ia ser mais um estúdio de ensaio que a gente poderia aproveitar mais para ensaio. Se fosse para ensaio, era legal ter mais salas para a gente poder conseguir movimentar mais coisas e conseguir pagar pelas contas, mas ao mesmo tempo, para um estúdio seria legal se fosse uma sala grande, enfim. A gente foi debatendo. Teve um desenho que eu tinha pensado em fazer 6 salas de ensaio aqui. Ia ser outra coisa. Mas ele falou, não, mas isso aqui não vai dar em nada. Ainda bem que não foi. Isso daí não vai dar em nada, não sei. Até chegar no desenho que é isso daqui, que eu tenho também desenhado, que acabou ficando exatamente igual ao desenho, assim, sem querer. Caralho, que foi a ideia, assim, que a gente teve, né? E, enfim, mas assim, acho que mais do que o estúdio, o jeito que surgiu, não sei o quê, ainda estava na ideia nossa de ter um espaço que não fosse só a gravação, né? Tanto que o salão foi muito pensado para isso. Esse aquário desse tamanho foi muito pensado para isso, sim. Porque se fosse para ser um estúdio só de playhack que gravou, tchau, obrigado, não precisa de nada disso, né? E provavelmente a gente ia fazer ele bem mais todo propriamente, sabe, isolado como um estúdio profissional. Dimensionado para ser um estúdio. Fazer toda essa conta. E a nossa ideia era o contrário disso, era trazer as pessoas para dentro de casa. Tipo assim, como que a gente faz para fazer essa sala ficar a coisa mais próxima de uma sala, que o cara se sinta, tipo assim, sentei no sofá e tô num lugar que me inspira. Eu acho que esse era o lugar que a gente queria chegar, tipo assim, como que a gente faz para inspirar mais, para potencializar a banda, o trabalho do músico quando ele chega num estúdio desse, né? Então, tipo assim, por isso que a gente tem toda a decoração e as prateleiras. Foi colocado muita atenção nisso aqui, porque isso aqui... Pra ter essa sensação de estar chegando num lugar que te dá vontade de ficar, né? Não é um lugar que dá vontade, que não dá vontade de ficar. Que eu já inúmeras vezes passei em estúdio, vários desses que eu falei que eu... Isso daí, o ambiente foi muito pensado nisso, assim, acho que muito das duas últimas experiências também, do Sepultura, que era o Trama, que, assim, eles estavam gravando, mas eu estava sempre esperando acontecer alguma coisa. Então, pra mim, era muito desagradável ficar ali naquela salinha de TV da Trama, que você não tinha espaço, a técnica era pequena, e a sala de gravação é espetacular, tudo de equipamento e tudo mais, mas, cara, pra quem tá esperando é um sofrimento. Porque era um sofazinho pequeno, e daí, às vezes, chegava uma galera, sempre, o Sepultura era sempre 20 pessoas. E aí você não consegue sempre tinha gangue junto. Gangue junto, então não tinha espaço pra essa galera. Não consegue acomodar direito, ficava tudo apertado, a técnica era apertada, entrava, às vezes, 15 pessoas pra ouvir uma música na sala. E daí, pra mim, era um pouco disso, vai acontecer. Fato. Não adianta você falar pro cara, não traz seu namorado, não traz seu cachorro, não sai. Mas vamos inverter, vamos fazer um lugar que todo mundo possa vir. E queira. E queira vir, porque os caras que estão gravando, eles querem estar com essas pessoas, né? Sim. Tem que ser um ambiente, tem que ser a casa deles, tem que ser um quintal legal pros caras e tudo mais. Então, vem muito mais de ser um espaço pra música onde o cara tá confortável e não quer ir embora, do que ser um lugar tecnicamente perfeito ou enfim, era muito mais isso, criar um espaço criativo, né? Híbrido, né? Também, nesse sentido de poder acomodar vários tipos de
trabalhos e de projetos. Vocês já estavam pensando na ideia de live, né? Por causa do vídeo, já estavam pensando na ideia do lounge, de ter um bar e tal, né? Sim. E aí isso aí, ao longo do processo, né, que a gente foi montando e começou a fazer as primeiras coisas e tudo mais, a gente foi descobrindo cada vez mais coisas e mais possibilidades. E também porque a gente sabia que um estúdio de gravação por si só não é um negócio economicamente viável, né? Uma ideia... Vocês já sabiam, era real. Se você for já, pensar então... como empreendedor, né? Tipo assim, deixa eu pensar aqui, onde que eu vou botar meu dinheiro? Vou fazer nunca fecha gravação, não faz sentido algum. É a última das opções. Assim, e se você fizer uma planilha, um business plan, qualquer coisa que você fizer, o estúdio não tem fecha como fazer a conta. Conta. Não fecha. Então, pra gente era a gente já tinha isso bem claro. Assim, tem que ser um espaço que a gente consiga usar para outras coisas, né? Por isso o aquário, por isso o salão, não sei o que. A gente sempre pensou em fazer. E por isso o visual do estúdio também. Porque a gente sempre a gente sempre quis que ali na sala tivesse cara de sala de estar, mas aqui também tivesse cara de sala de estar e ali também tivesse cara de sala de estar e que isso pudesse servir de cenário para qualquer coisa. Então aquela ideia da session anterior, a primeira ideia tá tudo aqui, entendeu? Então era assim, formar uma comunidade. Então a ideia de ter um site parecido com o Bandcamp, que eventualmente viraria um selo, a nossa ideia era transcreveu aqui em formar uma família de bandas, né? Uma família de músicos e tudo mais, ter um pessoal que volta sempre e tudo mais. Ser um espaço de troca de ideia e de relacionamento e tudo mais. Até que veio... A gente teve muita sorte também, porque a gente meio que acabou de construir o estúdio a trancos e barrancos, assim, com dívida pra caralho, um monte de coisa. O jeito que a gente arrumou de fazer dinheiro foi bizarro também, porque nessa época... Era uma transição assim que uma Gibson, uma Les Paul, uma Black Beauty custava tipo R$20 mil no Brasil, custava $1.500 nos Estados Unidos e o pessoal ainda não tinha percebido que era mais barato você ir para Nova York, ficar 3 dias lá, comprar guitarra lá e voltar do que comprar guitarra aqui. Uau. Então a gente aproveitou essa brecha e a gente ia para lá. Inclusive para comprar as nossas coisas. Né? Sim, exato. Tudo isso aqui a gente trouxe no avião, mas todos esses amplificadores a gente trouxe no avião. Tudo que a gente comprava amplificador pra caralho, guitarra pra caralho. Os amplificadores ficavam pra gente, porque a gente sabia que ia precisar pro estúdio, e as guitarras a gente vendia. Então, tipo, o gesso dessa parede aqui é uma SG Supreme. O gesso daquela parede é a Black Beauty. Então, cada parede aqui é uma guitarra que a gente comprou lá, aquele Rickenbacker preto, bonito pra caralho. Também virou uma parede. Várias dores também. E aí isso foi então acontecendo. Viagem, faz, vende e tal. Cara, a gente tava no molde, tipo assim... O que a gente pode fazer, o que a gente vai ter que fazer e vamos fazer o que a gente tiver que fazer, velho. Porque não tinha... Tipo assim, não entrou pra brincar. Não tem jeito, cara. Fazer o que tem que fazer. E isso aí misturado com uma coisa ou outra que entrava aqui, até chegar o momento que a gente fez o lance com a Converse, né? Com o Rubber Tracks. Quando que o cabelo entrou? Então, teve isso também. Durante a construção do estúdio, eu postava foto no Facebook. Assim. A gente já tinha o nome do estúdio, já tinha feito a página. Então eu já estava postando. No meu Instagram eu postava bastante foto de material de construção, mas meio que sem falar o que era, sabe? Até que um dia o Cabelo viu alguma postagem e falou, vocês estão fazendo um estúdio? Daí falei, tamo. Daí ele falou, vamos conversar? Daí eu falei, então vem aí, vamos conversar. E a gente não tinha, a gente ia, na verdade assim, a gente ia acabar isso daqui, as salas, ia ter as salas e 4 amplificadores. Tipo, era isso. E a minha 03 com os monitor pequenininhos, Aí é isso, assim. Porque não tinha um plano, não tinha dinheiro. Link, né? A gente ia parar aí, entendeu? Ia parar aí. E daí o Cabelo viu e ele falou, daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Coincidentemente, ele tava com uma garagem inteira cheia de equipamento. Porque ele tinha comprado e tinha, enfim, tava nessa época que ele tinha saído de um lugar, tava numa transição. Vocês também se conheceram no Sepultura, certo? O Cabelo também era o técnico de monitor de Sepultura nessa última turnê que a gente fez. E aí ele foi o cara que a gente sentou, conversou, discutiu e aí ele trouxe os equipamentos dele tudo para cá no começo. Então, boa parte desse começo, desse primeiro ano aí de coisa, de gravação e tudo mais, foi com o equipamento do Cabelo, e com o Cabelo fazendo grande parte. Não, foi mais, foi 2 anos. Foi 2 anos. 2 anos. A gente trouxe a mesa dele para cá dia 24 de abril de 2013. Caramba, sabe as datas de cor. E a gente fez a troca da mesa em 2015, mais de 2015, quando o Elias veio. Foi no Rubber Tracks. No meio do Rubber Tracks, Foi no meio? Foi no começo. Foi no comecinho, mas eu cheguei a ver o equipamento do Cabelo. Eu lembro que foi uma transição de um... Nossa, meu Deus do céu. O cara foi uns 6 meses para fazer tudo, eu acho. A logística toda de comprar a mesa, não sei o quê. Trazer, enfim.
Mas assim, é que a gente teve muita sorte com esse lance do Rubber Tracks, porque eu acho que foi meio que o empurrão que a gente precisava em todos os sentidos. Financeiro, Sim. principalmente, porque... Foi ele que colocou dinheiro aqui dentro. Ele chegou no melhor pra isso. modelo que a gente pensava lá, Sim. que seria Então, assim, na verdade, assim, a nossa ideia meio que sempre foi o Rubber Tracks. Sem saber da existência do Rubber Tracks, a gente queria que exatamente. esse estúdio fosse de graça, entendeu? A gente falou, a gente sabe que um estúdio financeiramente não existe, senão como negócio, assim, como modelo de negócio, não é um negócio viável. Então a gente precisa fazer um negócio legal e que a gente consiga atrair alguém que pague para isso daqui sobreviver e que pague para as bandas gravarem aqui. A gente não sabia como, a gente não tinha definido essa fórmula. Sim. E quando a gente tava meio que assim, a gente colocou o estúdio para rodar com o equipamento do cabelo, tudo mais, a gente tava fazendo umas gravações, a gente chegou a fazer o Ratos de Porão, Sim. veio gravar aqui com o Século Sinistro no final de 2013 e a gente tava nisso, assim, a gente fazia uma gravação ou outra, fazia umas coisas, mas a gente falou, mano, ainda não é isso, né? Tem que ter alguma coisa. Daí veio o Pisa falou... Marco Pisa ligou e falou, posso levar uma amiga aí? Ela tá procurando um lugar pra fazer um projeto, não sei o quê. E a gente não sabia da existência do Rubber Tracks. O Rubber Tracks nessa época já existia, acho que bem uns 4 anos. Uau, caralho. E... Nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, E daí, quando a Fefa e o Pisa vieram aqui, que ela explicou, tem um projeto dos Estados Unidos, da Converse. E aí falou, nossa, o estúdio é lindo, tem tudo a ver com o negócio. Isso então, antes de ter o primeiro Rubber Tracks, o evento, né? Não, antes de tudo. Isso foi o primeiro contato com a ideia do Rubber Tracks e com a Converse, né? E a Fefa olhou aqui o estúdio e falou, caralho, é muito parecido com o estúdio deles lá em Nova York. É muito doido mesmo, porque o piso é parecido, as cores... Tudo, o clima é todo, assim, é muito igual, cara, é bizarro. Tanto que, daí que a gente entendeu o que era o Rubber Tracks, falou, caralho, é isso, né? É isso que a gente tinha pensado e não sabia, né? Pousou aqui, para. No fim, fechou o projeto, a gente fez a primeira edição, e daí no final da primeira edição, que vieram os diretores, lembra? Acho que veio no penúltimo dia, vieram todos os diretores dos Estados Unidos, eles vieram pro Brasil, e o Jeff, que é o cara que... É o idealizador, né, do projeto, mesma coisa, quando ele entrou aqui, ele falou, caralho, velho, o estúdio é igual ao Rubber Tracks. É muito parecido. Faz muito sentido isso aqui tá acontecendo. Então, e assim, daí que a gente foi ver o estúdio lá, e daí que a gente viu que tudo cruzava, assim. Então foi um negócio que, a gente fez um estúdio muito parecido visualmente também, acho que clima também, né? E os caras vieram com o projeto que caiu de paraquedas aqui, paraquedas em termos, assim, mas foi muito o timing certo, assim, de chegar ao Rubber Tracks e a filosofia do Rubber Tracks. Daí teve a segunda edição, em agosto, né? Sim. 2014. Foram mais 15, né? Foi 15 dias no primeiro. Foram 15 dias e mais 10 depois mais 10 no outro. Isso. E daí teve aqui, teve no Toca do Bandido também. Isso, né? mas no primeiro eles mandaram todo mundo. Eles mandaram o Brad e o Hector. Já no segundo a gente fez No segundo eles não mandaram ninguém, a gente que tocou foi o projeto inteiro. Nossa. E daí, nessa época, começou o papo, os caras começaram um papo de a gente quer o estúdio fixo pra gente, né? A gente né? quer expandir isso aí, ter o primeiro estúdio do Rubber Tracks fora dos Estados Unidos. E daí acho que eles meio que pra testar a gente, né? Eles falaram, vocês não querem fazer um pop-up em 2 cidades fora de São Paulo aí pra ver como é que aí foi muito foda. Porque aí existia, pelo fato da gente já estar construindo isso aí e da parada ter muito a ver com o que a gente queria dizer, a gente incrementou o projeto de um jeito muito, muito legal. E acabou sendo até... acabou sendo até mais completo em alguns sentidos, porque a gente colocou muita energia de fato, assim, não foi... Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer, para mim e para o Estevam, a gente precisava pagar as contas, mas a gente foi muito na frente disso aí. A gente foi muito mais numa de tipo assim, cara, a gente se doou para uma parada de construir algo que fosse muito relevante para quem estava participando daquilo. Foi muito melhor do que vocês e eles esperavam, porque vocês estavam exatamente esperando isso acontecer para que vocês pudessem nesse fazer. Lugar e a gente, exatamente, eles possibilitaram que a gente pudesse de fato fazer o que uma vocês parada queriam que a gente queria fazer. muito fazer. E daí eu lembro que para esses 2 pop-ups que foram um em BH e um em Recife, né? Foi. De 5 bandas só, né? 5 bandas só. Eram 5 dias de gravação. Eram 5 dias, mas tinha os dias de então, workshop. Mas isso daí que foi meio que o nascimento do negócio, porque a gente viu os outros Rubber Tracks acontecendo aqui, as bandas chegavam no dia e a gente entendia o que era banda no dia, aquela história de sempre, assim, de receber a banda e resolver o dia da banda na hora. Quando eles sugeriram de fazer o pop-up, a primeira ideia nossa foi, mano, vamos juntar todas são só 5 bandas, vamos juntar essas 5 bandas um dia antes de começar o projeto
e trocar ideia com eles antes. Pra gente já apresentar a ideia e saber o que era deles. Foi muito foda, porque tipo assim, dentro disso aí era falar com os caras, entender de onde que cada um tava vindo, qual que era a ideia da banda, o que eles tinham de percepção da cena, como que era o que eles pensavam em fazer depois de ter aquilo ali gravado. Então assim, o negócio virou uma parada muito mais completa em todos os sentidos, não só da gravação, e também a gente teve, ao longo desse dia, dentro do programa que a gente tinha colocado ali, que a gente tinha feito, a gente colocou também uma ideia de como que é o estúdio, como que o estúdio funciona, como que você se prepara para uma gravação. Foi muito foda, assim, um engajamento muito massa, assim, com todo mundo. E vieram todos os caras de todas as bandas, né? Sim. Foi bem completo, assim. E a parada meio que vestiu uma luva, assim, né? Tipo, foi perfeito. Aí os caras ganharam, aí os caras gostaram e aí veio essa proposta. Fazer esse aqui ser o... Já tava meio que rolando essa ideia, eu acho, mano. E eu acho que esses pop-ups foi um pouco de teste, assim, pra ver se a gente conseguia gerenciar um projeto. Porque eles deixaram tudo na nossa mão, assim. Isso. Tanto na nossa mão quanto na mão da Ju e do Léo. Da Ju, né, na verdade. Porque eles estavam montando uma agência aqui para cuidar do projeto. Então acho que foi tudo um teste geral, assim, sabe? Porque isso só poderia acontecer, de fato, se não fosse dor de cabeça para eles, né? Tipo, eles não queriam estar administrando essa parada toda. Sim, e eles não queriam ter ninguém de lá cuidando daqui, na verdade. Eles queriam que fosse totalmente independente o projeto aqui no Brasil. Então, e daí a gente negociou com eles um monte. Eles queriam um contrato de 1 ano para o projeto. A gente fecharia o estúdio para eles por 1 ano, gravando banda todo dia. E daí a gente ficou negociando um tempão com eles. Acho que fechou em novembro para começar em março. Começou dia 16 de março. E daí, esse 16 de março de 2015 foi até junho de 2016. Então a gente ficou com 1 ano e 4 meses rodando o projeto. E durante esse 1 ano e 4 meses que a gente foi, formatando tudo. Então aquela ideia de ter o workshop para receber as bandas antes, de saber o que as bandas querem, sabe, meio que ter uma preparação, fazer uma pré. Eu cuidava da curadoria, eu fazia a seleção de banda, eu fazia todo o agendamento de banda, o Gian fazia toda a produção musical no dia, e daí depois veio você, né? E daí acho que a gente começou com esse projeto que a gente começou não a entender, mas a conseguir mapear tudo que estava acontecendo com a cristalizar cena. a identidade. Porque a gente sabia, tinha banda iniciante, tinha banda mais experiente, e a banda iniciante precisava ter um tipo de contato diferente antes e um tipo de contato diferente aqui dentro do estúdio. E daí que a gente começou a meio que entender, separar o que é cada tipo de banda, cada tipo de pessoa e tudo mais. E isso que eu acho que formatou um pouco não, quase que totalmente o trabalho de como a gente funciona hoje, né? Totalmente. Porque foi tipo foi assim... Acho que por isso que eu acho que a gente teve muita sorte como estúdio, porque a gente com esse 1 ano e pouco de Rubber Tracks, a gente acelerou, sei lá, acho que uns 10 anos aqui no estúdio. Total. Porque a gente tinha 1 ano de estúdio, veio esse projeto de 1 ano que aconteceram 10 anos aqui dentro. E foi meio que literalmente, né? Tipo assim, a gente gravou, sei lá, 300 bandas. Mais de 303 e bandas. Era literalmente todos os dias. Todo dia. Então, era de segunda a sexta, parava sábado e domingo. Sim. Foi muito intenso. E assim, pra gente, igual eu falei antes, né? Tipo assim, a gente sempre encabeçou isso e qualquer coisa que aconteceu aqui no estúdio, muito tentando trazer pra um lugar... Pra esse lugar que começou, que é tipo real pra gente, no sentido de estar ali pra fazer a parada mesmo, sabe? Tipo, nada em nenhum momento do estúdio, em qualquer coisa que a gente fez aqui, foi pastelaria, sabe? Foi tipo... E de forma alguma eu tô depreciando o estúdio que tem que fazer isso. O estúdio comercial. Mesmo, porque o estúdio comercial como você poderia chamar. Não tô falando isso que isso é... Né? Se tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro. Só tô dizendo que a gente... se achou nessa parada de um jeito e a gente se dedicou muito verdadeiramente para isso, e eu acho que isso foi moldando o que, igual você falou, o que a gente, o jeito que a gente é e o jeito que a gente aborda as pessoas mesmo aqui, sabe? Eu acho que a gente já tinha bem definido o que a gente queria, onde a gente queria estar como estúdio, de ser um estúdio comercial, lógico, tem que precisar de dinheiro para sustentar, mas que esse dinheiro não viesse das bandas, né? Que seria o ideal pra gente hoje também. E a gente viu que é muito difícil uma marca acreditar num negócio desse, igual a Converse acreditou, e igual a Converse também parou de acreditar, eventualmente. Mas...
a gente já tinha a ideia de clima, do ambiente, do estúdio, e eu acho que com isso veio meio que solidificar o nosso método de trabalho que a gente não tinha ainda, talvez, muito definido. A gente sabia o que a gente queria como... Sabia, mas não tinha tão... mas não tinha uma direção, assim. Por isso que eu acho que pra mim o Rubber Tracks foi 10 anos, porque a gente fez muita coisa. Sim, cara. Foram mais de 1.200 pessoas que passaram aqui em um ano. A gente gravou muita coisa. Então, tudo por isso, e todos os aspectos, assim, sabe? Desde papel higiênico, quanto de papel higiênico você precisa comprar por semana, quanto dura os equipamentos, quanto dura um HD, pó de café, quanto vai, quantas vezes por semana tem que ter faxineira, o dinheiro, o fluxo de dinheiro, a recepção de banda, horário, não sei o que, gravação, backup, então tudo. Em um ano. Sim, profissionalizou mesmo. Profissionalizou e foi 10 anos de experiência em um ano, assim, pra gente aqui. Então, eu acho que daí fixou muita coisa. E eu acho que o mais importante de tudo pra mim, hoje pra mim o mais importante é o backup. Pra ninguém perder disco. Sim. Continua sendo, né? Desde aquele dia lá. Continua sendo o pesadelo. Pra onde a gente vai agora? Então, começo do Rubber Tracks, Cabelo tava aqui desde sempre. Cabelo fez o Ratos de Porão aqui no começo. Sim. E tudo mais. Então ele era o cara naturalmente que estava ajudando vocês no aspecto técnico, né? Aqui. Sim. E aí, no meio de 2015, eu vim aqui entregar currículo. Foi. Certo? Isso. E aí vocês estavam começando, talvez o primeiro ou segundo mês de Rubber Tracks, e aí vocês precisavam de... Vocês me disseram que vocês precisavam de uma pessoa para fazer alguns dias também, porque o Cabelo talvez não pudesse fazer outros dias, e também para variar, para não fazer a coisa toda... porque também ia ficar muito pesado, né? Acabava que era... Por vários aspectos, né? Tipo, o cara tá tomado todo dia uma diária, e ele tinha show para fazer, tinha um monte de coisa e tal. E despretensiosamente, né? Vim aqui, tava precisando de trabalho, vim aqui entregar currículo para ser assistente. Tinha um portfólio de trabalho, vocês ouviram. Coincidiu que tinha um vídeo do Ramon Grooves que a gente tinha feito no Terraço Itália, que você tava no dia, inclusive. Né? E aí essa foi uma coincidência, tipo assim, caramba, coincidência do nada, assim, né? Então a gente tinha esses amigos em comum e tudo mais. Ainda assim, aí vocês entraram em contato e falam pra eu ver o Cabelo fazer uma session um dia e tudo mais. E aí foi que eu comecei a fazer aos poucos, dividir isso com o Cabelo. Também tinha o Davi, né? O Menezes, que ele já fazia Ratos nessa época. Não lembro. Eu não tenho certeza. Não lembro, acho que não sei. Mas ele também é um engenheiro de áudio aqui também, do círculo da galera. Fazia ele, fazia eu, fazia o Cabelo. Acho que o Fábio fazia já também. O Fili Mesh fazia o Fábio. E aí, boa parte disso que você estava falando agora sobre o aspecto técnico do estúdio, né? E então, todo esse tempo rodando ajudou o estúdio a entender, vocês entenderem como é de fato administrar um estúdio comercial e tudo mais. E o fato de eu entrar aqui também, de certa forma, verde, né? Eu tinha... Isso fazem 4 anos, né? Então eu trabalhava com isso há 6 anos. Eu trabalhei no Nascena de 2009 a 2011. Nessa época eu já tinha ouvido falar do estúdio, inclusive, mas acho que só tinha o site, as fotos e tudo mais. Eu lembro que o Lampadinha tinha feito um trampo aqui. E eu acho que foi por isso que a gente veio a saber. Os meninos, a banda do Bidran na época lá. Ah, verdade, é verdade. Honra, isso. Mas até então, tipo assim, foi só uma coisa passageira. Vi o site, entrei no site, vi as pessoas e tudo mais, vi a galera e, enfim. E aí eu continuei fazendo freela em um monte de lugar, no Red Bull. Um amigo meu que trabalha lá, o Rodrigo Funai, a gente tinha trabalhado juntos também na cena, então eu circulava em alguns estúdios fazendo algum freela. Vira e mexe, eu fazia engenharia para algum outro produtor em outros estúdios. E aí eu vim parar aqui. E aí, o que eu fui pegando com o tempo, de fato, que vocês já estavam fazendo, e acho que de fato consolida um pouco a filosofia do trabalho, é
o fato de que tanto você quanto o Cabelo, além de querer fazer esse serviço para as pessoas, também tem o apreço à música, aquela parada de não dar o braço a torcer e fazer o negócio como, né, você tá com o Cabelo, né, que é um cara mais velho, que vem da época do faz direito porque é na fita e tudo mais, né, então tinha muito essa necessidade de fazer isso acontecer para as pessoas, né, extrair o melhor delas ali. Sim. Mesmo porque também na prática não funciona, né? Porque no outro dia vem uma banda, não vai ter tempo para editar e finalizar e tudo mais. Tipo, essa Você banda era obrigado a tirar a melhor foto possível do momento. Exatamente, a banda vem aqui, usa o dia e tchau, né? Na verdade, pensando agora, só uma coisa que a gente nunca quis que o estúdio foi ser essa linha de produção. Ao mesmo tempo, essa linha de produção obrigou a gente a otimizar um monte de coisa, entender as coisas um pouco mais rápido e fazer o dia render, né? Sim. Porque era uma linha de produção, assim, o cara tinha um dia para fazer aquilo lá e pronto, ele tem que fazer. Então, acho que a linha de produção fez a gente otimizar um monte de coisa, otimizar o que perguntar para os caras quando chegar. Totalmente. Até no sentido de como a gente começou a ler melhor também as pessoas. Sim, né? exato. Tipo assim, eu lembro de estar com o Cabelo aqui depois de, sei lá, 3 meses. E, cara, eu tinha noção de como que ia ser o dia a partir do momento que o batera sentava na bateria. O que eu falei aquele vídeo, o cara dava a primeira baquetada na casa, você já sabia o que ia acontecer o dia inteiro. É sério mesmo, é bizarro isso, porque isso vai criando uma coisa que é muito, muito positiva, na verdade, porque isso vai te ajudando a conseguir ler lidar, tudo, né? Ler e lidar muito bem com essa situação, porque, tipo assim, no fim das contas, cara, não interessa se o cara... Não é o ponto do cara ser bom, ruim, ou não é esse o ponto, não. O ponto é como que eu faço para fazer esse cara tirar o melhor que ele pode naquele dia ali. Isso todo mundo dava. Estou falando do baterista, que era o primeiro diagnóstico que tinha. O cara chegar, montar a bateria e dar a primeira caixada, né? Sim. Então, isso fez a gente mexer muito nesse lugar. De tipo assim, cara, como que eu faço? Porque vão ter caras que vão brigar um pouco mais. Vão ter caras que vão ser mais... O cara é mais turrão. E ele acha que tem que ser daquele jeito. Às vezes ele não está enxergando mesmo. E aí você tem que saber que tanto que é que você vai deixar aquilo ali acontecer, porque às vezes o cara precisa passar por aquilo ali para depois, no fim do dia, ele falar, caralho, é isso mesmo. Porque de fato também havia uma pressão de tipo assim... Não quero mandar esse cara para casa completamente insatisfeito, né? Sem nada na mão, cara, né? Então eu preciso fazer isso render para ele. Levar alguma coisa. Para ele falar, pô, fui lá, rendeu, fiz o que tinha que fazer e aliás, isso é de fato uma grande diferença quando você tá do que lidar estritamente comercialmente com um produto, porque e de novo, né? Acho que corroborando com o que você falou, não é simplesmente para dizer que é errado fazer, é um método. A partir do momento que ele começou a existir, ele é um método, faz as pessoas serem produtivas, movimenta mais os clientes, você edita, entrega pro cara que edita, depois entrega pro cara que mixa. Isso é uma coisa da indústria, normal. O fato é que a gente não tinha como ter essa linha de produção porque a rotatividade era enorme. Exatamente. Né? Tipo, amanhã é amanhã. O que passou ontem... Tem que fazer um negócio nos próximos 10 minutos. Morreu ontem, sabe? Então, naturalmente, o aspecto psicológico e social da parada vem pra cima, né? Porque você, de fato, é obrigado a lidar com o material humano, né? E são poucas as bandas que têm a oportunidade de ter isso com um produtor, por exemplo, experienciado, né? Assim, eu digo, de você ter grana e um orçamento para você ou trazer o cara ou ir até o lugar e ter 30 dias para produzir o disco, porque aí ele vai ter o tempo de saber quem você é e forçar você até o seu limite. E se não deu para fazer o take de batera hoje, tudo bem, amanhã a gente faz. Né? Mas a realidade do orçamento curto vamos fazer alguma coisa hoje. Isso. Nós temos que matar essa batera aqui hoje para começar as guitas amanhã. Né? E no fim, aquele primeiro embrião, assim, acho que um pouco do lance que já estava na gente, assim, desde sempre, mas o lance do Desalmado ficar sem o disco, acho que pra mim, sempre foi isso, assim, a gente passou todas as bandas, a gente se importava com elas. Exato. E chegava aqui no dia, a gente se importa, porque comercialmente podia ser muito fácil, não deu tempo de fazer a música, tchau, obrigado. Tipo, um abraço.
Mas Valeu não, por ter vindo aí, obrigado por ter vindo. Participou. Sabe o que é muito louco, né? Tipo assim, o cara tá entrando aqui e não é ele que tá pagando a conta. Exato, Total. Saca? Então, tipo Não, assim. e a você... gente vai receber do mesmo jeito também. Exato. Sim, entendeu? Então, ao mesmo poderia tempo ter você não sido- pode pegar e falar pra ele, tipo assim, cara, não deu. É. Sabe? É. Não tem como. É. Quer dizer, nunca foi uma opção, né? Eu acho que a gente nunca menosprezou a situação, assim, no sentido de tipo assim, cara, a gente teve essa sorte, que eu posso chamar de sorte ou não, ou esse alinhamento que fez esse projeto da Convis vir parar aqui, mas o jeito que a gente abraçou ele foi muito, sabe, a gente foi muito sólido em cima do que a gente queria fazer, e a gente queria muito fazer a parada. E a gente quer até hoje, né? Tipo assim, eu acho que talvez, se alguém me perguntasse se eu pudesse falar, né? O que você pode falar do Family Mob, o que o estúdio tem de diferente de qualquer outro estúdio que eu possa gravar, né? Se eu tiver que conversar com alguém para falar, cara, grava aqui por causa disso, o que seria isso, né? Eu acho que essa abordagem, esse fato de trazer o cara para dentro de casa, metaforicamente falando, mas trazer o cara para cá e dar essa atenção mesmo para a parada e ter essa preocupação mesmo, todas as preocupações que seria desde, vamos escolher a caixa certa, velho, pra você gravar esse som e ter essa preocupação e falar por que é que você acha que essa caixa tem que brilhar um pouco mais, ou esse set prato tem que ser mais assim, porque você vai desde isso até a corda da guitarra, até o pedal que você vai usar, e timbres e tudo mais, até chegar num arranjo de música. Sim. Porra, dobra esse refrão porque ele é incrível, sei lá. Sim. Mas e isso vem de um lugar que ele não é só comercial, não é porque a gente está sendo pago para fazer isso. É também óbvio. Lógico. Não tô dando uma de tipo, eu faço isso por amor. É Óbvio pra que não, ser. cara, eu trabalho, eu sou profissional há anos. Todos nós aqui. A gente faz isso porque a gente precisa fazer e a profissional recebe para o estúdio, tem que receber para ficar de pé e tudo mais. Mas eu tô dizendo, além disso, é aquele extra que você fala, cara, eu preciso fazer o melhor que tem para fazer com aquilo ali hoje, independentemente de quem seja, né? Sim, Você claro. tá recebendo a banda igualmente, você tava recebendo a de ontem, você tá recebendo a de hoje, Sim. assim vai, né? Tem um fato aí. Acho que passa naturalmente, né? O fato de que, de fato, a gente é apaixonado pelo bagulho, né? Então, tipo assim, ao decorrer da vida, você foi comprando mais caixa, porque essa aqui é legal. Sim. O Rafa também compra umas, então quando ele compra, a gente também fica feliz, porque a gente sabe que, porra, rolou uma caixa ali incrível, eu quero... Tem um bumbo rosa ali na sala, incrível. Quando eu vejo um instrumento bom e eu posso comprar, e eu já penso, né, tanto em mim quanto, putz, eu quero ter isso no estúdio, porque isso é bom. Opção, então, acaba sendo, de fato, existe um investimento pessoal nosso nessas coisas, sabe? Sim. E, cara, faz toda a diferença. Quando as pessoas vêm aqui só pra bater papo, e você bate papo com elas sobre isso, tipo assim, tá, eu preciso ver você tocar, eu preciso saber. Não é simplesmente assim. Quando a pessoa vem aqui e quer buscar um... Cara, você vai num lugar, você vai buscar um serviço. A primeira coisa que você quer falar é preço. Sim. É a primeira coisa que você fala. Quanto que vai custar pra fazer tal coisa? Essa é a primeira pergunta, na real. E aí, quando você tem essa primeira pergunta, e aí, isso é a última coisa, tipo assim, não, peraí, quem é você? De onde você vem? Como você toca? Quantos discos você tem? Por quê? Sabe? Você imagina fazer com isso? Como que vai ser o seu rolê? Né? É tipo, quem é você? Não é muito intuitivo, né? Então, muita gente fica meio, tipo assim... Já dá uma desconcertada na hora, né? Tipo assim. Sim, total. Porque pra fazer... Né, já que a gente tá falando sobre a filosofia da parada, que eu acho que é a coisa que a gente tem em comum. Aliás, eu aprendi muito disso aqui também, né? Acho que eu já tinha isso, de procurar ser honesto com as coisas, de não gostar muito de mascarar coisas. Isso é uma coisa de personalidade. Eu acho que isso se estende a outras coisas da minha vida, outras coisas da minha personalidade, mas... Levar isso como a frente do negócio faz toda a diferença. Eu acho, absolutamente. Quando você vê quando as pessoas veem que você está realmente levando a sério o fato de que você vai fazer elas fazerem
vai fazer elas tirarem o melhor delas mesmas e fazer um trabalho. Às vezes elas ouvem o disco, elas pensam não é o melhor que a gente pode fazer, porque elas sabem que elas podem ser editadas, afinadas e um monte de coisa, mas quando elas ouvem o disco e elas percebem que é um retrato honesto de quem elas são, elas ficam muito, mas muito mais felizes do que quando elas fazem Eu acho que elas não têm ideia disso. Algumas bandas não têm ideia disso, né? Não conseguem ver isso sem ver. Né? Claro. Não consegue ver antecipado, né? Irmão, você pode ir pra academia, faz os bíceps, faz as paradas todas. Quando você olha no espelho e você bota a barriga pra fora e não põe ela pra dentro, ela fica grande, cara. Tipo, é difícil ver quão inadequado você é pra algumas coisas. É difícil ver que você pode melhorar. Mas o primeiro passo pra ir pra frente é ver. Né? Então não dá... pra fazer isso sério mesmo, tem que ser desse jeito, né? Sim, eu acho que com isso tudo também a gente acaba, pelo jeito que a gente quer ser com a parada, a gente acaba trazendo um monte de coisa que a gente vê acumulando com os anos também, né? Então, assim, todos nós, você tem um interesse de fazer aquilo ali e você quer potencializar aquele negócio daquele cara de verdade, e aí você acaba colocando várias das coisas que você vem aprendendo ao longo desses anos dentro daquilo ali. E eu acho que essa troca é muito rica também, né? Acaba que a gente não cobra tipo, não existe uma taxa para tipo assim, você vai fazer esse trabalho com o Jean e com o Estevam, mas ele só vai tirar foto e o Jean só vai, sei lá, você gravar o disco. Ele não vai falar muito. Não vai dar opinião, só vai escolher a caixa. Acaba que a gente se envolvendo do jeito que a gente se envolve com a parada, a gente acaba meio que trazendo várias das coisas que a gente teve que passar isso, e são coisas que acrescentam muito, né? Afinal de contas, são anos e anos e anos de experiência que a gente teve e de coisas que a gente vivenciou para chegar ali naquele lugar e dar uma opinião, né? Não tá vindo do nada, né? Não tá vindo de uma parada tipo assim, pô, ouvi falar ontem que isso aqui é o negócio agora, então deixa eu te falar, né? Tipo... Não. Acho que como qualquer coisa realmente nova, vem da vontade das pessoas de fazer algo que na visão delas é melhor do que havia antes, né? Acho que todo mundo teve experiência. Eu acho que economicamente, assim, do ponto de vista de negócio, a gente está sendo burro há muito tempo, né? Com as escolhas. Porque nada... Se você for pensar e falar desse jeito, é meio que isso, né? Porque a última coisa que a gente faz aqui é de fato cobrar uma taxa por isso. Sim. Porque, cara, quando, na boa, eu tô cansado de ver um monte de gente sentar com um cara que se diz, sei lá, coach, só pro cara falar o que ele acha que a banda tem que fazer. E eu não, mais uma vez, cara, eu não tô de forma alguma falando que isso tá errado, porque às vezes esse é o modelo de negócio que o cara criou e tá tudo bem. Só tô dizendo que isso aí que você disse é muito verdade aqui pra gente, que uma coisa tá embutida na outra, velho. Não tem como eu sentar com uma banda pra falar sobre uma possível produção e não conversar com os caras pra saber onde que eles estão. Aconteceu isso. O que são as pessoas. Cara, já aconteceu isso aqui inúmeras vezes. O cara chegar e ele tá muito tipo assim, não, a gente veio aqui conversar com você porque a gente quer que você produza o disco. E aí tudo bem, porra, vamos. E aí eu começar a conversar com o cara e ver o que é que ele tá fazendo e tal, e chegar uma hora do papo que ele não tem condição nenhuma de começar a fazer esse disco agora, que ele acha que ele quer fazer. Porque ele foi se entender ali na conversa, que ele falou, pô, minhas músicas não estão num lugar ainda, tá faltando um negócio, eu não sei se eu faço de um jeito, se eu faço de outro. Então, assim, antes disso aí, você tem que ter toda uma... Pra fazer sentido. Sim. Porque é um investimento, é uma grana que você vai botar ali, né? E tipo assim, e essa grana, isso não é barato, mas ao mesmo tempo, a hora que você vai pensar, faz todo sentido isso custar esse tanto que custa, porque tá vindo com um monte de coisa embutida, né? Tipo assim, é igual, sei lá, eu tava conversando com o Guilherme, com o Guilherme Batera, que a gente tá fazendo o Caiafa. O Caiafa, que tá fazendo o projeto dele de YouTube aqui, né? E a gente falando sobre o Drum Camp, que é uma das coisas que a gente faz aqui. E tipo assim, se você olhar o preço que o curso pro que ele de fato faz, é muito barato. Não é caro. Não é caro, sabe? Sim. É tipo muito barato. Quando você olha a princípio, você fala assim, nossa, mas é caro. Mas aí quando você entende como que isso aí vai ser desenrolado, em 2 dias que você vai estar numa experiência intensa e fazendo e participando, experienciando aquela parada de fato ali, você vê que tipo aquilo ali está muito diluído no meio e acaba ficando muito barato nesse sentido. Sim. E eu acho que isso corrobora com todas as coisas que a gente faz aqui, que a gente acaba embutindo toda
essa vivência, experiência que a gente tem nas coisas, naturalmente, sabe? A gente não tá Sim. botando isso como uma... A pessoa que vai procurar esse tipo de serviço, né? Vai procurar esse tipo de coisa, ela está num lugar que ela sabe por que ela tem que gastar esse dinheiro. Sim. Ela está num lugar que ela sabe que ela chegou num lugar onde ela sabe que ela tem que investir nela mesma. E toda pessoa tem que passar por isso, seja fotógrafo, seja músico, qualquer coisa. Tem parte da sua receita tem que ser investida em você. E é a mesma coisa para banda, e é a mesma coisa para... Então, assim, tem gente que faz mais barato, mais rápido e melhor, entre várias aspas aqui. Tem. Não necessariamente vai ser o processo que vai te fazer sair de lá melhor. Sim. Sacou? Sem distinção de qualidade. Uma coisa, A vai te dar A, B vai te dar B, sabe? Então, quando você fala de valor, né? Se isso não fosse valioso, talvez a gente não estivesse fazendo, entende? Sim. E eu falo disso de qualquer coisa que você acha que é importante, entendeu? Tipo, é valioso e só aquela pessoa que está no lugar de dúvida, de precisando crescer, de escolher de fato o que ela vai fazer, ela sabe o que é importante para ela e ela vai tomar essa decisão. E aquilo tem valor para ela, sabe? Então, tudo isso tem que ser tomado com uma pitada de sal, né? Posso dar uma sugestão? Sugera. Eu acho que a gente devia encerrar aqui e continuar esse papo com alguém que já tenha gravado aqui também. Com essa Show de perspectiva. bola. Eu acho muito massa. Porque acho que a gente pode falar um monte de coisa, mas se a gente tiver alguém que gravou, assim, acho que pode ser até um ótimo segundo episódio, né? Acho ótimo. Os moleques do Grilo. Sim. Ou o próprio Gui. O Gui também. O Gui é legal também, falar do Dream Camp, falar do lance de inclusão também. Quanto tempo? 1h30. Tá bom. É um bom tamanho, cara. Tá bom, tá na medida. Encerramento? Como é a palavra de encerramento? É isso. Esse podcast nasceu da nossa vontade de propagar alguns dos pensamentos, algumas das filosofias, né, que são, de certa forma, um papo quase corriqueiro nosso, né, quando a gente tem, porque a gente está sempre querendo fazer alguma coisa nova, sempre mover o negócio para frente, então do que eu entendo, do que a gente tem em comum, do que a gente fala sobre isso vem da nossa intenção de compartilhar esses pensamentos, porque talvez seja até uma maneira de fazer as pessoas estarem mais preparadas ou colocar esse corpo de ideias na cabeça de bandas que queiram começar a gravar, de bandas que já gravaram e estão procurando um caminho novo, enfim, né? E saber apenas que essas coisas existem, apenas saber que é possível outras coisas. E também com outras pessoas e outros episódios também. Desenvolver, trocar ideia e aprender com as pessoas, né? Tudo que a gente faz aqui no estúdio, a ideia é ter esse podcast também e outras coisas que a gente faz, como tudo meio que sempre voltado para aprender alguma coisa, acho, com as pessoas e com alguém. Muito obrigado. Quem chegou até o final, muito obrigado. Sigam o canal. Esse podcast vai estar no YouTube, agora no final só em uma câmera, porque acabou aquele cartão. Então, a gente gostaria muito de ter o feedback de vocês, saber o que vocês acharam, que assuntos que são legais de serem abordados. Perguntar o que quiser perguntar. Pergunta o que quiser, deem sugestão, sigam o nosso canal, que é o youtube.com/expfm, de Experiência Family Mob. E muito obrigado, a gente volta com outro e não sei qual vai ser o assunto ainda. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.